As regras de prevenção contra a doença devem ser autocontrole, exercícios, dieta apropriada, abundância de sucos de frutas e sorrisos o tempo todo, de dentro para fora. Esses sorrisos nascem da meditação. Palavras plenas de sinceridade, convicção, fé e intuição atuam como bombas vibratórias altamente explosivas, cujo estouro desintegra as rochas das dificuldades, operando a transformação desejada. Repete atenta e reiteradamente tuas afirmações, saturando-as de devoção, vontade e fé. E não te inquietes pelos resultados, estes haverão de produzir-se naturalmente como fruto de teus esforços. Quando se trata de superar perturbações mentais como o medo, a ira, os maus hábitos, a concentração deve fixar-se na qualidade oposta à que se deva vencer. Por exemplo, para superar o medo, deve ser cultivada a consciência da coragem. Para superar a ira, a consciência da paz. Para superar a fraqueza, a consciência da força. Para superar a enfermidade, a consciência da saúde e assim por diante. Quando lutamos por recuperar a saúde perdida, frequentemente tendemos a prestar maior atenção ao poder avassalador da enfermidade, em lugar de nos concentrarmos plenamente na possibilidade de cura. Desta forma, permitimos que a enfermidade corporal se converta em um hábito tanto mental como físico. Esse fenômeno se manifesta especialmente nas pessoas tensas e apreensivas. Todo pensamento depressivo, todo pensamento de felicidade, de irritabilidade ou de calma gravam sulcos nas células cerebrais, fortalecendo nossas tendências, seja para a enfermidade ou seja para o bem-estar. Nossas subconscientes ideias, hábitos, sejam de saúde ou de enfermidade, exercem uma poderosa influência sobre nosso ser. As enfermidades rebeldes, tanto mentais como físicas, possuem sempre uma profunda raiz na mente subconsciente. Para eliminar a enfermidade, é necessário arrancar estas raízes ocultas. É por isso que toda afirmação consciente deve ser praticada com a força suficiente a fim de que seja capaz de imprimir sua verdade na mente subconsciente. Então, esta última, por sua vez, influirá de forma automática sobre a consciência. Assim, pois, as afirmações vigorosas que se praticam em forma consciente atuam tanto sobre a mente como sobre o corpo, através da meditação da mente subconsciente. As afirmações efetuadas com uma força ainda maior alcançam não apenas a mente subconsciente, mas também a supraconsciente, provedora mágica de poderes milagrosos. Toda a afirmação de uma verdade deve ser praticada aplicando-se nela a vontade, o sentimento, a inteligência e a devoção. Não devemos permitir que a atenção se distraia. É preciso treinar a atenção como se tratasse de uma criança travessa. Cada vez que se desviar de seu objetivo, deve ser trazida de regresso e ensiná-la uma e outra vez, a concentrar-se na tarefa que lhe designamos. Fé e atenção, dois fatores necessários. Se desejamos que uma afirmação alcance a supraconsciência, esta afirmação deve estar livre de toda dúvida e incerteza. A atenção e a fé operam como faróis, capazes de conduzir até as mentes subconsciente e supraconsciente, inclusive aquelas afirmações que se praticam sem uma plena compreensão de seu significado. A paciência e a repetição atenta e inteligente operam maravilhas.
As afirmações praticadas para curar perturbações físicas ou mentais crônicas deveriam ser repetidas com frequência, profundidade e continuidade, até que cheguem a formar parte integrante de nossas mais profundas convicções intuitivas. Jamais deveríamos prestar qualquer atenção ao fato de que o estado de nossa saúde permaneça estacionário ou mesmo se agrave. É preferível morrer, se a morte tiver que vir, com a convicção de possuir saúde perfeita, do que com a ideia de que se é vítima de um mal físico ou mental incurável. Mesmo quando, de acordo com o conhecimento atual do homem, a morte constitua irrevogavelmente o fim de nosso corpo, o poder da alma é capaz de modificar a hora assinalada. Estimulação da energia vital. Os poderes da vontade, da imaginação, do raciocínio e da emoção não podem por si só efetuar cura física alguma. Eles operam somente como agentes diversos, os quais, de acordo com o temperamento de cada indivíduo, podem estimular a energia vital, mas é esta que cura a enfermidade. Em caso de paralisia do braço, por exemplo, se a vontade ou a imaginação são estimuladas de forma contínua, a energia vital pode fluir repentinamente aos tecidos enfermos, restabelecendo a normalidade do braço. A repetição das afirmações deveria realizar-se de forma firme e continuada, para que a força de vontade, da razão ou da emoção possua a intensidade suficiente para estimular a energia vital inativa, recanalizando-a para as funções normais. Jamais se deveria desprezar a importância dos esforços repetidos com uma profundidade cada vez maior. Quando se planta uma árvore, o êxito depende de dois fatores: a potência da semente e as condições do terreno. Da mesma forma, quando se trata de curar uma enfermidade, dois fatores são essenciais: o poder do terapeuta e a receptividade do paciente. Os grandes homens dotados de realização divina e do poder de curar os outros não curam as enfermidades de maneira acidental, mas sim aplicam um conhecimento preciso. Compreendendo plenamente o controle da energia vital, eles projetam para o enfermo uma corrente estimulante, a qual, ao penetrar-lhe, é capaz de harmonizar o fluxo desta energia em seu organismo. Durante o processo de cura, tais homens provam como as leis psicofísicas da natureza operam nos tecidos dos enfermos, restabelecendo a normalidade. Pessoas dotadas de maior grau de realização espiritual também são capazes tanto de curar a si mesmas como aos outros, dirigindo mentalmente o fluxo da energia vital através da representação visual interna até a região afetada. O restabelecimento da saúde física, mental ou espiritual pode produzir-se instantaneamente. A escuridão produzida pelo tempo em determinado aposento pode ser dissipada num instante com o acender de uma luz, mas não lutando por afugentar as trevas. Porém, ninguém pode predizer precisamente o momento da cura, de modo que nunca se deveria fixar um limite de tempo determinado para o acontecimento. E a fé, e não o tempo, o que determinará a consumação da cura. Os resultados dependerão do despertar correto da energia vital e do estado em que se encontrem as mentes consciente e subconsciente do indivíduo afetado. A falta de fé paralisa a energia vital, criando obstáculos à obra perfeita deste médico divino, arquiteto do corpo e operário perfeito. O esforço e a atenção são fundamentais para alcançar o grau de profundidade na fé, na vontade ou na imaginação que impulsionarão automaticamente a energia vital a operar a cura. Tanto a ansiedade como a expectativa com relação aos resultados
debilitam a força da verdadeira fé. Se o homem não emprega sua vontade e sua fé, a energia vital permanece adormecida, inoperante. Se requer certo tempo para revivificar a força de uma vontade, de uma fé ou de uma imaginação debilitadas num paciente que sofre de uma enfermidade crônica, pois os pensamentos mórbidos encontram-se sutilmente gravados em suas células cerebrais. Assim como o mau hábito da consciência da enfermidade necessita de um longo tempo para desenvolver-se, precisa-se também de um certo tempo para que o bom hábito da consciência da saúde se restabeleça. Se afirmas, por exemplo, sou saudável, mas simultaneamente pensas no mais fundo da tua mente que essa afirmação é irreal, o resultado será semelhante ao que se obteria ingerindo-se uma potente droga, tomando ao mesmo tempo outro fármaco que fosse oposto aos efeitos da primeira. Igualmente ao uso de qualquer medicamento, quando se emprega o pensamento com o objetivo de obter uma cura, deve-se tomar a precaução de não neutralizar os pensamentos curativos mediante pensamentos negativos. Para que um pensamento possa operar com êxito, deverá ser imbuído de uma força de vontade tal que seja capaz de resistir à oposição de pensamentos contrários. Cura física, mental e espiritual. Em seu aspecto mortal, o homem está dotado de uma natureza tríplice e anseia pela libertação de todas as formas de sofrimento, isto é, a cura das enfermidades corporais, a cura das enfermidades da mente, enfermidades psicológicas, tais como o medo, a raiva, os maus hábitos, a consciência do fracasso, falta de confiança e iniciativa. A cura das enfermidades do espírito, tais como a indiferença, a falta de um propósito na vida, o dogmatismo e a soberba intelectual, o ceticismo, o satisfazer-se com o aspecto material da existência e a ignorância tanto das leis da vida como da divindade do homem. É de fundamental importância dar igual valor à prevenção e à cura destes três tipos de enfermidades simultaneamente. A maioria das pessoas fixa sua atenção na cura dos problemas físicos exclusivamente, por serem estes mais tangíveis e óbvios. Mas não se apercebe do fato de que as verdadeiras causas de todas as aflições humanas estão nas perturbações mentais, tais como a ansiedade, o egoísmo e na cegueira espiritual que impede de perceber o divino significado da vida. Uma vez que o homem tenha destruído em si as bactérias mentais da intolerância, da raiva e do medo, e tenha libertado sua alma do poder da ignorância, é muito pouco provável que sofra de enfermidades físicas ou de privações materiais. Como prevenir as enfermidades espirituais? É possível tornar nossas mentes cada vez mais espirituais, mediante o método de libertar-se de todo o conceito de mortalidade e de mutabilidade, conceitos estes que limitam nosso ser. O corpo não é senão vibração materializada e deveria ser reconhecido como tal. A consciência da enfermidade, da decadência e da morte pode ser desalojada por meio da compreensão científica tanto das profundas leis que unificam a matéria e o espírito, como da qualidade ilusória da manifestação do espírito em forma de matéria, do infinito em forma finita. Crê firmemente que foste criado à imagem do Pai e que, portanto, és imortal e perfeito. A ciência já comprovou, inclusive, que a mais ínfima partícula de matéria ou a menor onda de energia são indestrutíveis. A alma ou a essência espiritual do homem é também indestrutível. A matéria sofre mudanças, a alma sofre experiências mutatórias. As mudanças radicais se denomina morte, mas a morte ou a mudança de forma física não altera nem destrói a essência espiritual.
Aplique em tua vida diária a paz e o equilíbrio que experimentares durante a prática da concentração e da meditação. Conserva a tua equanimidade, inclusive em meio a circunstâncias difíceis. Não te deixes dominar por emoções violentas. Mesmo em frente aos acontecimentos mais adversos, ergue-te imperturbável. A cura mental é superior a todos os métodos de cura física, porque a vontade, a imaginação, a fé e a razão constituem estados de consciência que atuam em forma efetiva diretamente desde o interior. Elas conduzem o poder motivador que estimula e dirige a energia vital, induzindo-a a desenvolver qualquer tarefa específica. Tanto a autossugestão como o uso de diversos tipos de afirmações são de utilidade na estimulação de energia vital, mas nem sempre são eficazes. Isso se deve ao fato de que quem pratica esses métodos frequentemente os pratica de forma exclusivamente mental, sem manejar conscientemente a energia vital e, portanto, sem estabelecer conexão fisiológica alguma entre mente e matéria. Quando se combinam as técnicas psicofisiológicas com o poder da vontade, da fé e da razão, controlando e dirigindo a energia vital de tal forma que se contate com o estado supraconsciente, a cura é segura. Neste bem-aventurado estado da realidade, compreendemos a indissolúvel unidade existente entre a matéria e o espírito, superando assim todo o estado de perturbação.